Paz do Senhor Jesus, como vai você? Eu espero que muito bem. Hoje é uma segunda-feira que nos fez o Senhor e eu estou aqui para a estreia do nosso mais novo quadro no canal que se chamará A Bíblia Responde, onde eu deixei lá para vocês a caixinha de perguntas no Instagram para que vocês pudessem deixar as perguntas e as curiosidades que vocês gostariam de ver sendo respondidas aqui. Eu deixei aqui, ó, tudo separadinho, vou responder da forma mais bibliana possível. Eu não sou teóloga, não sou mestra, mas vou dar tudo aqui, todo o meu possível, para que as perguntas de vocês sejam muito bem respondidas, tá bom, pessoal? Então, vamos às perguntas? Simbora! E então a primeira pessoa disse assim: gostaria de saber sobre Jabes, e isso a Bíblia responde. Lá em 1 Crônicas, capítulo 4, do versículo 9 ao versículo 10, a Bíblia nos conta a história de Jabes. E ele recebeu esse nome de sua mãe porque ela sofreu muito no seu parto. Então ela diz o seguinte: com dores eu dei à luz. Então lhe deu o nome de Jabes. Mas Deus honrou a Jabes. E ele foi o mais ilustre entre os seus irmãos. Jabes faz uma oração sincera a Deus e lhe pede 3 coisas: que Deus o abençoasse, que Deus o prosperasse e que Deus o livrasse de todo mal. E a Bíblia vai dizer que todos os pedidos que ele faz nessa oração são concedidos por Deus. Como dito, a sua história está narrada então em 1 Crônicas, capítulo 4, entre esses 2 versículos 9 e 10. Espero ter respondido a sua pergunta. Então vamos à segunda. A segunda pessoa disse o seguinte: quero saber mais sobre como descobrir qual o meu propósito. Eu achei essa pergunta tão relevante, pertinente e interessante que eu vou fazer um vídeo só sobre isso, sobre propósito. Então nós vamos ter isso aqui no canal, porque é um tema muito abrangente, envolve muitos fatores e eu quero poder abordar então tudo isso com você, mas tentarei ser objetivo agora para responder a sua pergunta e quero levar então você a Romanos 8, 28, que diz o seguinte: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A primeira grande indicação que Deus faz acerca do propósito que Ele tem para as nossas vidas, para nós, é aquilo que nós vivemos, são as circunstâncias que Deus nos submete a passar. Por quê? Porque elas nos dão a ferramenta necessária para que quando nós estivermos diante daquilo que Deus nos coloca a fazer, nós possamos ter então o discernimento de como lidar com as situações. Por exemplo, o salmista e rei Davi, ele vai viver muitas experiências ali no campo que literalmente foram um próprio preparo de Deus para que então ele fosse levado ao seu propósito de ser rei. Como por exemplo, quando ele enfrenta Golias. Davi foi um rei guerreiro. Então muitas batalhas ele enfrentou e ele era muito estrategista. Isso tudo começou a ser forjado por Deus no caráter de Davi, ainda no campo, enquanto cuidava das ovelhas do seu pai. Então analise o contexto que você vive, analise as coisas que Deus já fez você viver e faz você viver até os dias de hoje, porque geralmente elas indicam muito a respeito do propósito que Deus tem para as nossas vidas. A segunda grande coisa é que, Salmo 139, versículo 16, o salmista vai dizer o seguinte: que antes que o nosso corpo estivesse em forma, ou seja, antes que o nosso corpo estivesse completamente formado, todas as coisas das nossas vidas estavam escritas no livro de Deus. Ou seja, Deus cria tudo de propósito para um propósito. Deus não criou você para criar o seu propósito. Deus criou o propósito para criar você. Então aquilo que Ele te chamou para fazer vai arder no seu coração de forma diferente. Peça a Deus que te revele, porque toda revelação de propósito ela é dada num momento de grande intimidade com Deus, né? Assim como foi com Saulo ali no caminho de Damasco, quando ele estava indo ali perseguir os cristãos e Deus encontra com ele, então vai colocá-lo no centro da sua vontade, de acordo com o propósito que ele tem para a sua vida. Então assim, toda revelação de propósito é dada no encontro real com Deus. Busque isso de Deus, né? Indague a Deus acerca daquilo que Ele chamou você para fazer. Mas como dito, eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, tá bom? E espero ter respondido parcialmente a sua pergunta por enquanto. Então, vamos à terceira pergunta. A terceira pergunta diz o seguinte: como manter a minha constância na minha vida espiritual? Levíticos 6,13 vai dizer o seguinte: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Só que para o fogo arder continuamente sobre o altar, o sacerdote tinha que levar a lenha para que então a lenha pudesse fazer com que o fogo fosse alimentado. A mesma coisa é a nossa vida espiritual. Somos sacerdotes da nossa vida espiritual e temos a responsabilidade de carregar a lenha. Ou seja, por exemplo, quando você dorme uma boa noite de sono e depois você acorda, você precisa fazer o quê? Escovar os seus dentes, pentear o seu cabelo, lavar o seu rosto,
tomar um bom café. Isso não é porque é divertido, isso é uma necessidade do seu corpo. Se você não escovar os seus dentes, você vai ficar com um hálito péssimo. Se você não pentear o seu cabelo, você vai ficar descabelado. Se você não tomar um banho, você vai ficar fedendo. Então você sabe que existem coisas que precisam ser feitas, e não necessariamente porque você ama fazer ou porque é divertido, mas porque elas precisam ser feitas por haver uma necessidade. A vida espiritual é exatamente a mesma coisa. Você não gosta de orar, precisa orar até gostar. Não gosta de ler a Bíblia, precisa ler até gostar. Não é sentir para fazer, é fazer mesmo que não sinta vontade. É se autodisciplinar, porque na nossa vida espiritual nós temos 3 grandes inimigos: a procrastinação, o desânimo e a inconstância, como nós estamos falando aqui, né? A preguiça, a inconstância, ai, não tô afim, ai, não tô sentindo. Não, você precisa se autodisciplinar e criar isso como se fosse um hábito que precisa fazer parte de você. Assim como você escovar o dente precisa fazer parte da sua rotina, ler a Bíblia precisa fazer parte também. Ler a Bíblia, fazer o seu devocional, ter o seu momento com Deus é como se fosse a sua rotina matinal de escovar o dente, lavar o rosto. Você precisa fazer isso. Senão, a lenha não queima, você se torna um cristão vazio e sem totalmente a direção e a condução de Deus. Então existem coisas, irmãos, que realmente a gente tem que se autodisciplinar. São a velha história de criar hábitos. Não tem uma fórmula secreta de eu chegar aqui e te dizer, olha, você bota 3 gotinhas de limão, 1 colher de cúrcuma, você mistura com melzinho, você faz isso e você vai ter uma vida espiritual, ó, maravilhosa. Não é dessa forma. Poderia ser, seria muito mais fácil, mas não é. É uma resposta simples e objetiva, porém real, porque é simplesmente isso, você se autodisciplinar e entender que você tem que fazer mesmo que não sinta vontade, tá bom? E eu deixo aqui como adicional para uma dica, né, para talvez aí te ajudar, o fato de que você tem que criar metas, você tem que, na verdade, reconhecer quais são os seus principais inimigos. É a sua procrastinação? Você tem muita preguiça? Você tem dificuldade de assimilar? Qual é o problema que te faz ter essa inconstância? Então identifique isso e depois crie metas ao longo do seu dia. Olha, eu preciso ler 2 capítulos, senão não posso fazer tal coisa, senão não posso ir a tal lugar se eu não fizer isso. Então comece a criar metas que você deva cumprir por dia, e assim, quando você menos esperar, isso já vai se tornar um hábito e a sua vida espiritual vai estar robusta e você vai ter uma constância, tá bom? Então vamos à 4ª pergunta, espero ter respondido aí a sua pergunta. Então vamos para a 4ª e última pergunta do episódio de hoje, porque minha intenção não é ser maçante, né? Mas fique tranquilo que eu vou responder todo mundo, tô indo inclusive pela ordem para que a pergunta de ninguém deixe de ser respondida, tá, pessoal? Então a 4ª e última pergunta, ela nos diz assim: como ser batizado com o Espírito Santo? O batismo é para todos? Primeiramente, vou responder a 2ª pergunta. O batismo é para todos? Sim, o batismo é para todos. E a prova disso, por exemplo, é Atos capítulo 10, que nos conta a história de Cornélio, né? Um homem que era centurião e foi batizado com o Espírito Santo através ali, né, da ordem que Deus dá a Pedro para que vá ali, ore por Cornélio e ele recebe o Espírito Santo. Então, sim, o batismo é para todos aqueles que verdadeiramente acreditam, professam a Cristo como seu único legítimo Salvador e realmente sentem o desejo e abrem o seu coração para que o Espírito Santo tenha liberdade de ação, tá bom? Então eu respondi primeiro a 2ª pergunta que você fez, mas sim, batismo é para todos. Agora respondendo a primeira, como ser batizado com o Espírito Santo? Bom, isso é um processo de busca, onde você precisa rogar o Espírito Santo, invocar. O que é invocar? Trazer para perto. Precisa vir de uma busca. Se consagre, faça jejum, ore, tenha momento com Deus, demonstre a necessidade que você sente em ser batizado, o desejo que você tem, porque verdadeiramente o batismo é para todos aqueles que querem de verdade. Quando os discípulos de Jesus, né, que logo depois se tornaram apóstolos, estavam ali prestes a receber o Espírito Santo, eles receberam uma ordem: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E então eu mandarei o Consolador e ele vos batizará com fogo do Espírito Santo. Isso acontece, né? Atos 2. E aconteceu que, vindo um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados e pousou sobre cada um deles línguas repartidas como que de fogo, as quais eles então começaram a falar nas outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então, isso mostra a persistência. Eles ficaram ali
basicamente 10 dias, e a oração ela tem um efeito peneirativo, porque enquanto eles estavam ali com muita gente, as pessoas vão saindo e indo para a festa lá do Pentecoste, eles estão lá esperando o batismo com o Espírito Santo, persistindo, e então 120 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo naquele dia, num processo de persistência. Então ore, busque, e realmente não desanime, não desfaleça se não acontecer num breve espaço de tempo. Continue buscando, porque realmente essa também é uma pergunta que não tem uma resposta com uma fórmula secreta. É uma busca. E você abrir, rasgar o seu coração, realmente se humilhar diante de Deus e mostrar o quanto você deseja ser visitado pela presença do Espírito Santo. Foi assim comigo, eu tenho certeza que vai ser assim com você também. Porque eu não sou melhor que você, e no momento em que eu abri meu coração, tive a sinceridade ali com Deus de que era uma coisa que eu queria, o batismo me alcançou, e ele também pode alcançar a sua vida e de todos aqueles que desejarem verdadeiramente a presença do Espírito Santo, tá bom? Se quiser também eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. A gente ainda vai passar por Atos dos Apóstolos, né? Com certeza um grande livro que a gente vai falar é Atos dos Apóstolos na história da igreja, lá no nosso quadro A Construção da Nossa História. Então a gente vai falar sobre o batismo com o Espírito Santo, a gente vai falar das evidências do batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, o dia de Pentecostes, tudo isso, tá bom? Mas por enquanto é isso mesmo, você tem que buscar, rogar e realmente investir na sua vida espiritual para que você possa ser então cheio do Espírito Santo, tá bom, gente? Então assim, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, nosso primeiro episódio desse quadro, né? Que realmente tem a intenção de me tornar mais próxima de vocês, vocês de mim, porque também respondendo as perguntas de vocês, isso também me edifica, tá bom? Então vou responder todas as outras que eu não respondi no episódio de hoje, não se preocupem. E vou abrir, quando estiver próximo do próximo episódio, lá a caixinha de perguntas para que vocês possam deixar as perguntas de vocês. Mas eu espero que realmente vocês tenham gostado. Foi um quadro que eu realmente gostei muito de gravar, muito interessante. Achei muito legal vocês enviarem, né, as perguntas, ter esse feedback aí de vocês. Fiquei muito feliz, tá bom? Então é isso. Deus te abençoe. Boa semana. Fique com Deus. Até o nosso próximo episódio, quinta-feira. Tchau, tchau.